Alô, galera do esporte, alô, você que se liga no Destravado Esporte Clube. O nosso convidado de hoje é o Cássio Fernandes Gomes da Silva. Tudo bem, Cássio? Valeu, Gilmar. Seja bem-vindo ao Destravado. Obrigado, cara. Prazer, satisfação. Sempre que precisar, estamos à disposição. Tranquilo, tudo certinho? Tudo certo, cara. Tudo de boa. É cidade maravilhosa. Estou num lugar que eu me sinto em casa. Tá tudo ok. Você nasceu na cidade de Campos Belos, em Goiás, foi isso, Cássio? Campos Belos, cara. Nasci na cidade de Campos Belos pro mundo, né? Sim. Cidade que bem próxima daqui, né? Não dá, acho que não dá umas 5 horas de viagem, 4 horas e meia de carro. E é um prazer ser dessa cidade. Campos Belos é uma cidade que eu gosto muito e tenho o maior apreço. Você foi criado em Campos Belos, não? Ou saiu bem novinho? Saiu novinho. De 10 para 11 anos eu já estava por aí nos clubes de futebol, né? Já estava... Já, na verdade, tinha ido para São Paulo e depois eu voltei a Goiânia, já com 12, para ir para o Vila Nova e aí nunca mais voltei. Então, assim, eu tive minha criação até os 10, 11 anos em Campos Belos e depois foi só num mundão por aí mesmo. E como foi a infância do Cássio, até os 10 anos, 11, 12 anos lá em Campos Belos? Era muito traquino, subia muito aquela serra? Aquela cidade meio, né, cheia de morros. Cara, uma infância boa. Né, muito normal, assim, um pouco diferente do que nós temos hoje, né? Hoje, na verdade, o celular impera. Sim. Mas na nossa época era jogar futebol na rua, pegar uma manga no quintal do vizinho, né? E perder o chinelo na rua. Sim. Né? E uma infância muito normal. A minha família é tradicional, é grande, né, na nossa cidade, onde tem pessoas que realmente humildes e tem caráter e nos deu realmente um caráter muito importante nesse segmento aí de vida, de adolescência. Eu acho que a base familiar é tudo. E também uma infância de muitos amigos, muitos colegas, né? Uma infância muito importante para a gente conseguir realmente ter a cabeça que nós temos hoje. O que era mais emocionante, Cássio? Fazer um gol no asfalto ali, no golzinho, né? Quando você brincava, quando era criança? Ou quando você estava em cima do pé de manga que o vizinho olhava, via, vou contar para seu pai, para sua mãe. Quem que era mais emocionante? Positivamente fazer o gol. Sim. E negativamente quando o vizinho falava isso, porque ele dava medo de apanhar. Dava medo de apanhar. Chegar em casa e tomar a chinelada que a mamãe nisso lá, ela gostava de dar umas chineladas na gente. Tinha meu irmão o Giba, né? Sim. Inclusive jogou aqui no futebol tocantinense também. Isso. E assim, a gente sempre foi muito colado, na verdade. Depois que a gente ficou um pouco mais afastado, porque cada um seguiu o seu lugar, muda muitas coisas, né? Mas essa questão da emoção aí, cara, foi boa essa pergunta aí, porque assim, quando eu tava comendo aquela manga gostosa, não lembrava disso. Em cima do pé de manga, você não queria nem saber da peia, mas era muito complicado, porque o chinelo ficava até perdido ali em cima do pé de manga. Mas na rua, cara, era muito legal fazer um gol no golzinho, porque eu me sentia o máximo, né? Apesar que eu tinha a mesma emoção de fazer um gol na rua quando eu jogava futebol, do que quando eu jogava nos grandes estádios. Então a emoção, ela acaba sendo a mesma, desde que você sinta de verdade o que está se passando dentro de você. E esse início no futebol, então, Cássio, foi no golzinho na rua, mas você arriscou outras modalidades também? Ou nem? Falou, não, é o futebol que eu quero, não quero saber de outra modalidade? Cara, eu fui... nasci de berço de futebol. Futebol foi uma coisa que a minha família tem isso em sangue. Sim. Né? Minha família, eu tenho 2 tios que eu não sei como é que eles não foram profissional. Eram outros tempos também. Os caras jogavam muita bola, assim, eu tenho uma família realmente forte em futebol lá em Campos Belos, né? São famílias que vêm de berço esportivo, já o pessoal de esporte e veio passando ali de geração para geração, até hoje, na verdade, né? Vai passando de geração para geração, mas outra modalidade, cara, só se for para assistir. Mas, praticar, não? Mas eu sempre pratiquei realmente só futebol mesmo. E quem foi o seu maior incentivador? Foram realmente seus tios, seus parentes? Meus tios, Biratã e Biraí, irmão da minha mãe. Eles que realmente me incentivam muito. Como é que são os nomes? Biratã e Biraí, porque são gêmeos. Dá o nome de uma dupla, né? Dá sim. Você arrascava uma viola. Jogava. Inclusive eles são multicampeões lá do Campeonato Amador. Sim. São os caras fortíssimos, muito conhecidos, né? Muito conhecidos na cidade. E assim, e outro meu incentivador foi o Elton Modesto, né? Que hoje é secretário de esportes lá. E ele tem 56 anos e joga no meio de menino lá. Caramba. Não, o cara é uma energia fora de série. Então assim,
Então, são pessoas que realmente eu guardo no coração porque foi um início, né? Foi o início de tudo. Então, essas pessoas foram meus incentivadores, além de quê? Da minha mãe e, acima de tudo, a fé em Deus, que eu sempre tive muito importante. Sim, exatamente. Cássio, e quando que você começou a jogar na escolinha? Foi em Goiânia? Foi o início? Olha, eu iniciei nas escolinhas da cidade, da cidade, que teve pessoas... Bem novinho, né? Bem novinho, já meninos ali. Eu tive um Itamar, que era um ex-jogador profissional que foi para lá, para Campos Belos. Eu participei com ele, um cara fantástico. O Ivan admirou, que é um outro rapaz de lá também. Eu participei um pouco com ele, mas eu vim dar sequência com esse Alto Modesto mesmo, que foi quando a gente deu sequência na escola e tal. Só que aí o mais importante para mim foi quando eu fui embora bem novinho, que minha mãe aceitou deixar. Eu acho que aí foi o divisor de água, porque naquela época, não é todo mundo que cidade grande sempre tem seus perigos, seus riscos, suas dificuldades, e aí quando aconteceu de minha mãe ser convencida a isso, eu acho que ali foi o divisor, porque ela falava até para as pessoas da minha família, não, Deus está me tocando que ele pode ir. Mas você tinha algum parente lá? Foi para casa de algum parente? Não, fui para São Paulo, que parente, não, os caras conheceu, eu novinho, aí só que eu não aguentei ficar muito longe, que a saudade era demais. Saudade da mamãe. E aí eu tive que vir para Goiânia, e minha mãe ligava, Cássio, como é que tá aí no clube, tá tudo bem? Eu falava, mãe, tá tudo ótimo, o clube muito bom, ela desligava e ia lá pro canto, mãe, saudade da minha mãe e tal, mas por quê? Se eu falasse que não tava bom, ela ia me buscar. Sim. E eu não poderia fazer isso, eu teria que manter aquilo ali, ó, para ela me deixar lá. Porque eu muito novinho, já pensou eu ir chorando, alguma coisa nesse sentido? Mas nessa época você já tinha quantos anos? Ah, eu tinha 11 anos, 11 anos, novinho. Não dá nem pra falar que era saudade da namorada, porque nessa época não tinha namorada. Não. Era da mãe mesmo. Não, é mãe, família, né? Minha família, meu irmão, eu tinha muita saudade dele, que a gente era muito colado quando era muito pequeno. Unidos, né? E outra coisa também, os meus amigos lá, de coleguismo e tal, só que aí é onde eu falo, você tem que pagar o preço, cara. Sim. Aí você tem que aprender a dividir e ter essa escolha. Tem que ter o sacrifício. Você tem que ter o sacrifício. É o que eu falo para alguns garotos que têm a humildade, às vezes, de escutar a gente, né, de passar isso, esse divisor de água, de falar, não, cara, se você não abrir mão, você não vai conseguir chegar. Então é foco, abrir mão, né, dessas coisas. É foco, né? É abrir mão dessas coisas para você conseguir chegar. Porque um cantor, um jogador de futebol, todos têm a sua história por trás de você. Claro. Todos têm, nada chegou por acaso. Então, o que vale a pena é você falar, não, é isso que eu quero, então vai em busca do seu sonho. Quando você assinou seu primeiro contrato de profissional, em qual time? Ah, foi no Vila, né? Foi no Vila, eu tinha 14 anos de 14 idade, anos. Nem eu pensava que eu ia subir tão novo. Muito Naquela precoce, época era né? muito difícil. Hoje não, hoje os empresários deu espaço para os garotos novos. Na minha época não, você tinha que completar 20 anos, até o último ano de sub-20, para você ser avaliado pelo profissional. E eu subi com 14 anos, cara. Era muito difícil naquela época. E foram quantos anos de Vila? Ah, uns 8 anos. Depois você voltou? Não chegou a voltar por aí? Não. Saiu? Não, nunca mais voltei. Não voltou Depois mais. que eu subi, porque a história ela é longa, porque eu tive 2 contusões sérias, que eu estava vendido para o Cruzeiro com 16 anos. Eu já tinha 2 anos de profissional. Quando eu estava com 16, ia ser vendido para o Cruzeiro, eu quebrei minha perna no Serra Dourada. Caramba. Entendeu? Aí, quando eu tinha 1 ano de tratamento, eu quebrei a outra. Aí os diretores falaram, esse aí não vai ter psicológico mais para continuar. E eu tive, cara. Tanto que quando eu cheguei no Grêmio para fazer exames médicos, que o doutor... Aí eu fiz 10 dias depois que eu estava lá, que eu fiz o exame médico. Aí o doutor me botou numa maca lá, mas os fisioterapeutas, e falou assim, mas você é aquele rapaz que estava treinando ali agora, o pau quebrando e tal, mas você está com 2 cirurgias tão pesadas desse jeito que você ainda deu continuidade à sua vida? Eu falei, cara, eu não sou Nutella não, eu saí de um lugar pequeno e o pau quebrava mesmo e tal. Então assim, são essas forças internas, Gilmar, que tudo está aqui, cara. Superação. Se você é forte, entendeu? Se você é forte, você consegue. De lá do Vila, você foi para onde, Cássio? Eu fui para o Santo André, né? Fui para São Paulo, depois eu tive passagem no Paraná, entendeu? Aí no Sul foi 8 anos, 9 anos eu fiquei no Sul, né? No Sul você jogou só no Grêmio? Não, eu joguei no 15. No 15 de Campo Bom? Eu tive no Glória, né? E no São José da capital, no Zequinha, famoso Zequinha, aí depois que eu cheguei no Grêmio. Não, eu tive que disputar uns 4 gauchão ali para chegar no Grêmio ali. Ali a prova é grande, senão não chega. Não chega. E a passagem pelo Grêmio?
Foi boa, foi maravilhosa. Era para ter sido ainda melhor, porque quanto tempo que você estava ficou? Numa transição há uns 2 anos. 2 anos. Né? Porque estava numa transição muito forte. O time tinha caído para a segunda num tempo de 2 anos atrás. E aí a pressão estava grande, né, cara? E muitas coisas importantes. Assim, a vivência que você tem num clube grande, ela é muito diferente, porque você consegue tirar muita lição. Você consegue tirar muita lição do que você vive lá dentro. Umas negativas, outras positivas. Aí você carrega dentro de você e você consegue raciocinar e falar, cara, tudo vai valer a pena para a minha sequência de vida e para a minha sequência de carreira. Então você tem que pensar dessa forma. Tem que pensar grande, não é? Isso. E você jogou Grenal? Ou cara, um só. Um só. Que foi no Olímpico ou na Beira-Rio? Não, foi no Beira-Rio. Foi no Beira-Rio. Que na verdade é o seguinte, na verdade o Fernandão estava ainda, né? Sim. Estava ainda no Inter? No Inter. E eu estava no Grêmio. E o que acontece? Na verdade, que eu estava até no banco, inclusive. E assim, é um cara que me deu muita força, que nós convivemos muito na seleção goiana. Sim. Entendeu? E eu sempre ia almoçar na casa dele lá no Sul, entendeu? E um cara fantástico, assim, que foi essa coisa boa que eu carrego de Inter e Grêmio, o Fernandão estava lá no Inter. Então a nossa amizade, desde quando lá de Goiás, entendeu? Essa coisa boa que a gente tinha um pelo outro, então isso aí que eu carrego comigo. E é um cara muito humilde, eu carrego a forma dele de vida, que sempre foi um cara que teve uma vida financeira exemplar e assim, realmente de exemplo para outras gerações, e que eu carrego a forma que ele era de estar ajudando as pessoas, de poder ajudar. A sua passagem pelo Palmas, Cássio, quando foi que você chegou ao Palmas? Como é que você avalia a sua passagem com a camisa do Tricolor? A minha passagem no Palmas, ela foi através de um prefeito, de um ex-prefeito de Aurora, Tocantins, chamado Giovanni. Ele faleceu, agora é irmão do Charles, vereador e tal. E aí ele falou, cara, eu tenho muita vontade que você veste a camisa do Palmas. Eu nunca tinha vindo aqui em Palmas. Você estava onde nessa época? Eu jogava pro Sul, jogava São Paulo, eu não conhecia o lado de cá. E aí quando eu falei, mas como assim, Giovanni? A minha vida é pra lá, as pessoas me contratam sempre os clubes pra lá, né? E aí ele falou, não, vamos um dia lá em Palmas comigo? Eu falei, vamos. Eu tava de férias, eu falei, vamos e tal. Aí ele chegou e me trouxe lá no Belmirã e falou, cara, eu tenho vontade que esse jogador venha aqui, a história dele é assim, assado, ele é um jogador que já jogou assim, assado. Eu falei, rapaz, gostei dessa cidade. Eu falei, eu vou dar um tempo aqui nessa cidade. Aí eu cheguei na sexta, no domingo eu fui num pagode, falei, nossa, essa cidade é boa. Animada. Eu falei, nossa, cidade é legal. Aí eu falei assim, rapaz, gostei dela, eu vou ficar aqui Aí eu falei pro meu empresário lá do Sul, eu falei, eu vou ficar uns 6 meses aqui, há 1 ano aqui, eu vou jogar nesse clube aqui. Assim, moço, mas como é que pode? Você tá doido? Vem jogar aqui, porque já tem um negócio aqui. Eu falei, não, mas eu quero ficar um tempo aqui. E tá perto da minha mãe e tal. Cara, eu vim e realmente até hoje eu gosto muito da cidade, gosto muito do Palmas, me sinto muito em casa. Eu acho que teve, os campeonatos que a gente disputou, era campeonato muito difícil. Sim. Não era um simples Tocantinense, Copa do Brasil, Centro-Oeste, brasileiro. Então, assim, campeonatos difíceis, assim, e a gente conseguiu montar bons times, que eu tive 3 fases aqui, né? Fui, depois passou um tempo eu fui, aí voltei, depois tempo voltei de novo. Então, assim, foi 3 fases que para mim, num todo, foi ótimo. Foi ótimo. E você conviveu com algumas contusões também aqui, Convivi. Tive algumas contusões, assim, pelo seguinte, porque, na verdade, existiam algumas pressões, por exemplo, não dava o espaço de ter essa recuperação, porque precisava muito de você. É muito próximo um jogo do outro. Muito próximo um jogo do outro. E outra, a substituição para você, a pressão de torcedor, do próprio treinador, de uma comissão técnica, de chegar e falar, não, esse aqui não joga, mas tem outro que substitui. Não, tem que ser ele, não tem que ser ele. Então não dá tempo. Não dá tempo, aí você volta, por exemplo, 5 dias para uma lesão muscular, que tem que ser no mínimo 10 a 15 dias da pequena. Então, assim, a pressão era muito grande, e aí não dá esse tempo. Aí você volta, abre mais ainda e vai virando aquela bola de neve. Só agrava, mas, né? assim, mas eu só tenho a agradecer, cara. O torcedor palmense, a cidade, essa camisa que para mim é linda, entendeu? Acho que tem que ter um resgate desse gigante que está adormecido.
Eu acho que tem que ter esse resgate, eu acho que nós precisamos levantar essa história do Palmas. Como? Não sei. Mas ela realmente precisa, porque é uma história muito linda, é muito bonita. Quem um dia jogar nesse clube tem que conhecer primeiro a história desse clube aqui dentro para vir, que com certeza vai falar, não, estou indo para um clube gigante do futebol tocantinense. Ô Cássio, e para aquelas pessoas que na época que você jogou no Palmas, na época existiam pessoas que pensavam que você estava dando migué, que as contusões não eram bem assim, até parte da imprensa também diziam, o Cássio está dando migué, ele é meio marrento, tá assim, segurando a onda, né? Não teve nada disso, né, Cássio? Não, Contusão era de verdade mesmo. Não, o que acontece, Gilmar, na verdade era o seguinte, como eu te falei, o tempo era muito pouco devido à pressão de você jogar. Tem que jogar, o time precisa de você, cara. Elenco sabe? Curto. Né? Elenco curto. E às vezes não é nem só, o elenco pode ser grande, mas você vinha com a qualidade diferente para aqui. Entendeu? E que todos confiavam em você, todos esperavam de você sempre mostrar aquele futebol do nível alto. E aí você machucava. E aí você não tem o tempo, entendeu? Adequado, apesar que a fisioterapia dentro do clube também não era aquela assiduidade e tal. Por mais que você precisava ter esse tempo de recuperação, eu não quero tirar aqui das minhas costas e botar para de alguém. Entendeu? Eu só quero dizer que é normal pro ser humano esse tempo de recuperação. Claro. Entendeu? É porque é o seguinte, o que acontece? Não tem como você chegar e falar assim, cara, por exemplo, hoje eu mexo com futebol, aquele jogador tá dando migué, não, cara, faz a imagem, faz o exame, entendeu? A prova tá aí. Né? Faz aí, entendeu? O mundo moderno, profissional de futebol, é isso, você faz a imagem, faz o diagnóstico, é ali onde você vai ver, não tem como você saber. Talvez uma contusão que você pensou, cara, como esse cara machucou? Cara, abriu. Entendeu? Nós somos seres humanos e acontece e tal. Então, assim, eu vejo que o que importa é a tua consciência. Claro. É o que você fez. Então, assim, eu vejo que foi mais coisas boas do que coisas negativas e tal. É por isso que eu tenho a maior felicidade quando eu venho aqui e quero um dia poder fazer alguma coisa para resgatar o Palmas, para poder ajudar, entendeu? Porque foi um clube que sempre me recebeu de braços abertos, então eu agradeço muito. Ô Cássio, qual foi o melhor estádio que você jogou? Aquele top assim de todos que... Cara, por onde você passou em todos os times? Eu acho que no Brasil o Maracanã ele é o palco. É diferenciado. Ele é o palco, mas o Aztecas do México, quando eu estava no Puebla, o Aztecas do México, ele é um estádio completo. E o pior? Completo. Cara, o pior foi Não, eu vou falar um dos piores. Sim. Foi um campo antigo que o Gurupi tinha. O Gurupi tinha um campo antigo. Esse de hoje é maravilhoso. Uhum. Eu vim pelo Vila, um campeonato brasileiro. Sim. Acho que foi da Série C. Na época não tinha D, né? Cara, mas não dava futebol. Não dava futebol, era gramado duro, era na várzea mesmo, né? Não, aquelas gramas de jardim, mas não tinha nem grama direita, e buraco mesmo gigante, entendeu? Hoje não, hoje o Gurupi tem um campo que dá total condição, assim, para o futebol tocantinense, que dá toda a condição da bola poder rolar, assim, eu acho que é um dos melhores campos que tem, ou um dos melhores dos times daqui, mas antigamente foi bem difícil, assim, porque realmente o nível de estrutura deles acho que era muito pouco, né? Exato, investimento. E tanto que eu vesti aquela camisa depois, eu achei muito bom. Lá também a cidade de Gurupi é maravilhosa. E naquele tempo que você jogou no futebol tocantinense, qual o time que dava mais trabalho para o Palmas? Na época do Palmas, que você atuou pelo Palmas? Gilmar, não tem como você fugir dos clássicos. Palmas e Tocantinópolis, Palmas e Interporto. Mas eu creio que Palmas e Interporto era um clássico moderno, é um clássico bem épico. Era o mais pesado. Isso, acho que era um clássico assim de guerra mesmo. Tanto que tem uma passagem rápida, inclusive até se eu ver ele aqui antes de viajar, na segunda-feira eu vou dar um cascudo nele, que é o Josias, o árbitro. O árbitro. A gente foi fazer teve um jogo pelo Brasileiro e teve o Tocantinense no meio da semana. Sim. E a gente foi, era um clássico.
É um clássico contra o... Aliás, teve pelo Brasileiro no meio da semana e o final de semana, Estadual. domingo, estadual, Tocantinópolis. Sim. Aí Mesaque, os caras do Tocantinópolis, pegada. Time bom também. Não, pegada. Gelo na frente, centroavante deles. Metendo gol adoidado. Não, bem. Time dele, só que o time nosso bem também. Bugrão, Carrapeta. Time nosso fera. E aí, 10 segundos de jogo, o Josias não me expulsou? Me expulsou, saiu falando pra Palmas inteira. Tinha um pagode na 112. Ele tava lá nesse pagode, só viu o burburinho, chegou em mim. Eu tava com o pessoal do Palmas, alguns amigos, numa casa reservada, fazendo um churrasco e comentando do jogo. Porque foi 1-1, né, e tal. E eu, puto da vida, porque foi num lance com o Mesaque, um lance assim, bobo, cara, um lance... Nada a ver, ele esticou a perna, eu também, tal, minha perna foi mais por cima, a dele também. Com 10 segundos. 10 segundos para 15 segundos, cara. Aí ele saiu para todo mundo, você viu lá? Expulsei o Cássio, cara. Não, pegando isso como um troféu, cara. Eu falei, nossa, eu não acredito que o Josias... E o Josias, considerado um dos melhores árbitros do futebol tocantinense naquela época. Entendeu? E eu falei... Aí depois eu vi ele, passou umas 3 semanas depois, não olhei para ele, que eu sempre passava próximo da casa dele de carro para ir pro treino. Sim. Aí ele, ei, você tá com raiva de mim? Eu falei... Nada. Eu falei, tô não. Depois nós conversa. Aí ele falou, porra, você tem que me ajudar, cara. Eu preciso estar sempre lá em cima, você sabia? Eu falei, mas em cima de mim, pô, não tinha outro não pra você expulsar? Ele falou, não, mas eu precisava dessa. Então o Josias é um cara engraçado. Demais. E um cara que eu levo isso numa boa, mas eu gosto muito dele. Gente boa. Foi a expulsão mais rápida da sua carreira? Ah, foi. Mas você não foi expulso muitas vezes não, né, Cássio? Não, até porque é meia, né? Não tinha como, né? Mas, é muito, mas assim, às vezes que eu fui expulso é provocação, né, cara? Provocando, volante batendo e tal, só que você tem que ter a cabeça. Tem que ter cabeça. Né, tranquilo, para você poder saber lidar com as porradas, saber lidar com... naquele tempo não tinha VAR, não tinha muita, assim, as tecnologias muito pouca, às vezes o cara batia sem bola, dava cabeçada, cuspe, né, não tinha aqueles jogador argentinos, aquelas coisas. A provocação era grande. A provocação é grande, então o futebol hoje mudou, né, a tecnologia acoberta mais um pouco. Muitas câmeras. Muitas câmeras, você não pode fazer muita coisa. Então, assim, naquele tempo era um tempo de guerra e que você tinha que se sobressair, né? Tinha que sobressair. Você parou de jogar com quantos anos? Com 35. 35. Eu comecei muito novo, né? Comecei muito novo, aí depois veio essas lesões muito sérias que eu tive e tudo mais. E eu sempre fui um cara, igual eu falei num programa atrás aí, que lá em casa foi um pouco difícil, que eu perdi o meu pai muito cedo, né? Sim. E eu acho que eu tinha 2 anos e meu irmão tinha meses, o Giba. O Giba é mais jovem. Mais jovem. Então, assim, para nós foi bem difícil. Porque quando você não tem um pai, assim, para acompanhar uma carreira, para dar aquele apoio. Cara, para estar ali, ó, ei, não, aqui não, meu filho, vai aqui, ó, vamos aqui e tal. Porque essas coisas, ela faz muita diferença. Claro. Faz muita diferença. Então, assim, nós tivemos que ter essa luta, o mundo nos ensinando. Hoje você está residindo em Campos Belos novamente? Em Campos Belos, na pandemia eu fui para Goiânia, que Goiânia também é um outro lugar que eu me sinto em casa, né? Sim. Conheço muita gente, os clubes têm todas as entradas em todos os clubes. Como aqui também eu me sinto em casa. Então, assim, eu tive que dar um tempo, que a pandemia ela parou mesmo. Geral, eu montei uma escola de futebol lá, estou pensando em montar outros projetos. Estou fazendo uma reunião para ver se eu monto um projeto aqui também, para a gente resgatar algumas coisas. Mas sempre com futebol, né? Sempre com futebol, sempre alinhado ao esporte, né? Tanto que eu vou hoje estar se encontrando com o Zé Wilson, inclusive mandar um abraço aí pro nosso vice-presidente da federação, José Wilson, mandar um abraço também para o presidente da federação, nosso Leomar Quintanilha, e dizer que são pessoas maravilhosas, pessoas que sempre me acolheram muito bem aqui, como todo o povo de Palmas. É sempre importante, sabe, Gilmar? Às vezes você para de jogar e às vezes as pessoas não reconhecem o que você fez lá atrás. E eu acho que isso é muito importante, você ser bem recebido, porque as coisas passam, sabe, cara? As coisas passam e você... A amizade que fica. Né? E a amizade que fica, e você olha lá para trás e fala assim, caramba, hoje mesmo encontrei o Gilmar realmente num quiosque de um amigo nosso aqui, né, Gilmar? E foi uma satisfação, uma felicidade muito grande poder revê-lo. Sempre quando eu venho,
revejo muita gente, na verdade, né? E eu tenho vontade de trazer uma situação para aqui, para Palmas, para me poder tá tentando realizar algumas ideias que eu tenho aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Cássio, vamos para o nosso bate-bola para a gente fechar. Perguntas e respostas rápidas. Título mais importante de sua carreira? Cara, eu acho que o Goiano com o Vila, né? Invicto da Série C. Lembra o ano? Não consigo. Não lembro o ano, né? Não consigo. Aquele título que você não ganhou, que chegou perto, que chegou ao vice-campeonato, que você gostaria de ter ganhado? Que eu gostaria... Que você sente, eu poderia ter sido campeão disso aí, mas os caras ganharam da gente. Não. Não teve um assim, não? Não ficou teve. nada pra trás? Não. Nada mal resolvido? Não. O gol mais importante de sua carreira, você lembra? Ou não tem um específico o gol? assim? Cara, são tantos, São assim. tantos gols. Não é que são demais, né? Mas são tantos importantes, assim, que eu acho que um gol muito importante que eu fiz assim foi pelo Palmas no Canindé, na Copa do Brasil. Vou falar do Palmas também, que eu tô aqui na cidade Sim. de Palmas, né? Teve um de falta que eu fiz no Grêmio também, foi muito importante para mim. Eu acho que se eu fosse colocar, cara, eu acho que o gol mais importante foi eu ter conseguido o meu sonho, que era ser jogador de futebol, que é muito difícil, às vezes hoje até que é mais fácil, Gilmar, mas na minha época era muito difícil. Era bem mais difícil. Não existia empresários assim bem-sucedidos, não dava muita oportunidade, entendeu? Tinha muitos caras bons, muito bons. Concorrência grande. Concorrência muito grande. Então, assim, eu sou satisfeito com o que eu fiz. O cara mais resenha que você conheceu no futebol? Além de você é resenhador. Não, mas depende. Eu sou um pouco fechado em alguns momentos e depende da situação. Eu sou bem menino, Sim. Sou bem carismático, mas depende muito. Agora, cara, já teve muitos assim, acho que. Mas por eu estar aqui em Palmas, eu vou dar um resenha que está dentre, assim, todos os clubes que eu joguei, eu pensava nele. Sim. Em termos das brincadeiras, das gaiofadas, chama-se Raimundo Quezado. Quezado daqui, o nosso Quezado volante. Raimundo Quezado Neto. Cara, aquele cara, ele tinha umas resenhas com nós, eu com medo no avião turbulência batendo, ele olhava pra mim assim do lado e começava a falar uns negócios, cara, falar umas brincadeiras, que eu saía da minha tensão de nervosismo e começava a sorrir, dando gargalhada. Esquecia a turbulência. Não, mas porque ele é um cara mesmo natural. E se você perguntar isso para qualquer jogador que teve com ele, vai falar a mesma coisa. Sim. Entendeu? Vai falar a mesma coisa. Ele é muito resenha, cara. Muito. Mas é muito, não é pouco não. Não é pouco não. E o cara mais sério que você já jogou assim, aquele cara carrancudo que não gostava de brincadeira? A turma é zagueiro, hein? A turma é zagueiro, volante. Geralmente os caras mais de trás, eles... Teve muitos assim, muitos que eu joguei assim, que eu pensei bem assim, não, esse cara é muito fechado, é muito sério. Tem um Paulo Silva, cara, que eu não sei se ele jogou no Vasco, lá do Rio de Janeiro, o cara é bem fechado. Cara, bem carrancudo. Né? E ele era daquele assim, naquela época, se o cara mais novo subia da base, dava um drible nele e voltasse assim, para dar 2 e tal, o cara caía e pisava em cima. Ele pisava em cima, bravo. Na época de jogador, você virou à noite antes de um jogo, não? Tinha um jogo no domingo, por exemplo. Sábado para domingo, virou à noite. Porra. Rapaz do céu, não tem como, né? Não tem como, Não tem como, né? Assim... Mas foram muitas vezes? Não, né? Assim, é porque assim, tudo tem um momento. Momento, por exemplo, se eu estou numa concentração dentro de um hotel e tudo, como é que eu vou... Não tem como sair. Infringir certas coisas. Agora, por exemplo, eu já tive chance de escolher. Você vai ou não vai? Por exemplo, eu estou concentrado lá no meu apartamento. Sim. Aí eu posso sair um pouquinho se eu quiser. O jogo é no outro dia, 4 horas da tarde. Aí eu já dei aquela assim, falar, não, vou um pouco, não vou ficar muito.
nem se tiver bom, mas às vezes tá muito bom. Aí fica. Como é que faz? Aí você acaba ficando um pouquinho. Vai ficando. E aí eu acho que é o erro, entendeu? Eu acho que é o erro, porque você quer ter aquela responsabilidade, porque assim, você não pode ser falso moralista, cara, Claro. falar que você nunca cometeu, falar que você nunca cometeu erros e tal. Quem nunca vai errar na vida? Quem nunca errou e tal? O que importa é você amadurecer para frente, entendeu? E entender que isso aí vai servir de exemplo para você fazer por outras pessoas. Porque você sabe o lado bom, o lado ruim, entendeu? O lado que você, por aqui é bom, não, por aqui não vai. Por aqui eu não posso. Então, assim, são coisas que servem para você. É a mesma coisa de você querer não deixar seu filho também bater a cabeça. Falar não pode, não pode. Tem coisa que você tem que falar, pode. Lá na frente ele vai. Não, deixa ele bater. Que... Aí quando ele bater, ele volta e você fala, tá vendo? Não vai. Não é por causa aí. disso, não é por aqui. Então assim, Gilmar, mas o futebol te proporciona coisas, cara, que você não tá entendendo. É coisa de outro mundo, é coisa de não ter igual. As amizades, o que você chega a conhecer, os lugares que você chega a conhecer. Eu vim de um lugar tão pequeno, Campos Belos, eu nunca pensava de andar tanto de avião na minha vida, eu nunca pensava de ir num cruzeiro, fazer um cruzeiro. Entendeu? Eu nunca pensava, por exemplo, de ir na Europa, sim. Entendeu? Então, o futebol assim, te proporcionou isso? Não, o futebol sim. me proporcionou, entendeu? Me proporcionou... O futebol e o seu talento, várias né, coisas. também. Não, também, né? A dedicação. Não vou falar que eu era um cara só festeiro ou festeiro. Eu também eu treinei pra caramba, pô, entendeu? Eu também me dediquei muito. Já levantei 6 horas da manhã várias vezes. Entendeu? Mas também já tive meu momento de descuido, a idade, que todos cometem. Às vezes a falta de... cometem, né, exatamente, de direcionamento. É. Mas são tudo coisas que você leva como exemplo e que você pensa assim, cara, como eu faria tudo de novo? Como eu, sabe? É muito bom. Para fechar, Cássio, a última. Já forçou um terceiro amarelo, um cartão vermelho ou simulou uma contusão? Para um jogo distante, por exemplo, que ia ficar vários dias fora, para ficar com a namorada, ou esposa, alguma coisa assim? Você vai na consciência, né, velho? Você vai na consciência. Não, assim, na verdade, assim, Gilmar, sinceramente falando, eu não faria isso com os meus companheiros se fosse prejudicá-los. Você está entendendo? Agora, por exemplo... se é um jogo que não vai te trazer problema, que não valia classificação, entendeu? Que não valia, entendeu? Já fiz. Mas assim, sempre pensando em prol do grupo, porque assim, independente, sempre quando eu estive dentro do campo, é pau, cara. Sim. É pau, nunca corri de jogo, nunca foi um cara que jogadores me intimidavam, nunca. Muito pelo contrário, eu sempre escutava muito dentro do campo, cara, às vezes o volante falava pro zagueiro, colega, eu falava, cara, como é que derruba esse cara aí, como é que para ele, como é que tal, pô, ele é forte, ele é rápido, é habilidoso, tal, tem visão, um cara que bate bem na bola, então assim, você é um cara que, o importante é você ter a consciência de falar, não, cara, independente, tem gente que vai falar bem de você, tem gente que vai falar mal. Isso é normal, né? Não, normal, você nunca vai agradar a todos. O Gabigol aí, ó. Claro. Gabigol, o cara... Sempre tem os cornetas, multicampeão, né? No Flamengo, o cara não pode fazer uma festa de aniversário fazer uma festinha, do aniversário dele. Os caras estão entendeu? Os caras já querem ir lá engolir o cara. Mas é o futebol. Exatamente. O futebol, é essa paixão. É tudo o que acontece no futebol. Por isso que lá na frente você colhe várias experiências e você fala bem assim, cara, como tudo valeu a pena. Como tudo valeu a pena. Cássio, foi bom falar com você. Pô, obrigado. Tá? Obrigado pela entrevista, cara. Boa sorte. Demais, cara. Sucesso sempre, estamos na torcida. Obrigadão. Quero agradecer você, Gilmar, agradecer aí sua turma aí, o pessoal aí da equipe sua aí, me recebeu muito bem aqui, aguinha gelada, só faltou um suco, tá? Brincadeira. Viu, gente? Mas quero deixar todo um abraço aí para pessoal de Palmas, para Campos Belos inteiro, cara, inteiro. Pro Elton Modesto, nosso secretário de esportes, foi uma pessoa muito importante para mim lá naqueles momentos ali antigos, né, ali de pequenos, naquela luta. Agradecer também todos aqui da cidade de Palmas. Quando eu venho aqui, cara, eu sou muito bem recebido.
tá bom? Dizer a você que o dia que você precisar, meu irmão, pro que for, pode contar comigo. Virei aqui várias vezes. Espero que vocês gostou aí, né, falar um pouquinho da minha vida, que foi um pouquinho, né, cara, que na verdade é muita coisa, muita coisa. Mas o que importa é que a gente estamos aqui cheio de saúde, em vida e podendo dar essa entrevista para você. Tá bom, meu irmão? Muito obrigado, pessoal. Obrigado. Conversamos com o Cássio, ex-jogador de futebol, atualmente trabalhando ainda com futebol. O cara, quando gosta, sempre está no meio, né? Abraço, obrigado, Cássio. Obrigado a você que nos acompanhou. Até o próximo programa.